Oi, Oi, Priscila. tudo bem? Tudo bom e você? Tudo bem também. Tá bom o som? Tá bom. Maravilha. Boa noite, então. Boa noite. Para você tá tudo bem também? Tranquilo. Então tá. Então, vamos começar. Fernando, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para nós, por favor. Eu sou o Fernando Quioca. Eu e os meus irmãos, junto com outras pessoas, fundamos o Instituto Mises Brasil em 2007. Final de 2007, 2008 o site foi para o ar, para divulgar o austro-libertarianismo no Brasil, através de artigos, livros, conferências, eventos, e fizemos isso com um relativo sucesso até 2014, fim de 2014, começo de 2015, quando houve uma desavença interna lá no Instituto. Ele acabou sendo usurpado pela outra parte e a gente seguiu a linha do Instituto Mises Brasil original com o Instituto Rothbard, que é a continuidade do Instituto Mises Brasil, que já está aí há mais de 10 anos, né? Estamos em 2025, então 10 anos aí está fazendo o Instituto Rothbard. E é isso, eu continuo traduzindo artigos, livros, e divulgando o libertarianismo, que é um ímpeto que eu senti lá atrás e que continua em mim, essa vontade de divulgar essa ideia. Você é formado também, né, Fernando? Você acabou passando aí por uma faculdade, né? Acabei me formando numa faculdade, sou formado em publicidade pelo Mackenzie. Mas eu acabei nem trabalhando na área. Eu comecei a trabalhar na empresa junto com meu pai, que é da área de construção, já na época da faculdade, e segui nesse ramo aí até hoje. Então, eu transcrevi, eu dei uma olhada nos seus artigos nos últimos dias e eu transcrevi o título de todos eles aqui para memorizar. Você tá Os, vendo ar- aqui? Eram várias os páginas ar- os artigos do do Instituto Rothbard. Instituto Rothbard. E você tem 72 artigos em português de 2008 a 2025. É muita coisa, hein, Fernando? Eu acho que essa contagem aí, acho que está contando junto uns artigos em espanhol que foram traduzidos. Não? Sem contar os espanhóis. Só em português. Na verdade, eu escrevo pouco, eu escrevo raramente, porque é difícil, porque o que eu faço diariamente, né, que eu publico artigos diários, e do assunto, às vezes um assunto que eu quero falar muito, eu vou, desde o começo, desde 2005, mais ou menos, tudo que eu quero saber, eu vou e busco nessas fontes libertárias mais americanas, né, que são as melhores fontes, mas também tem umas que são em espanhol, em outros em italiano também, outros idiomas, mas mais americanas, e sempre tem um artigo ou um trecho de livro, alguma coisa que já responde exatamente aquilo que a gente estava procurando, né? Às vezes eu quero escrever sobre alguma coisa e vou procurar e já tem, né? Então, para eu escrever, eu tenho que estar com muita vontade, muita gana de escrever sobre o assunto e não ter nada do jeito que eu quero ali ou próximo que eu quero, senão eu traduzo. Mas quando não tem, aí eu acabo escrevendo, né? Muita coisa tratando de mais de Brasil, né? Também escrevi bastante coisa aí do fenômeno Milei, que já nos decepcionou. Mas eu não escrevo muito, né? Eu escrevo raramente. Né? Porque tem bastante, porque são muitos anos, né? Então, um pouquinho dos muitos anos acabou sendo um número, algumas dezenas aí de artigos. Não, mas foi bem interessante acompanhar os temas, a evolução. Eu percebi um amadurecimento teu, assim, também, Né? no Legal. desenvolvimento das ideias, assim, até no tamanho, você foi ficando maior, escrevendo mais com o passar do tempo. E artigos antigos extremamente atuais para o tempo contemporâneo. Eu estava lendo os artigos da época da pandemia,
Você falando das máscaras, por exemplo, eu coloquei a data do lado. Você falando do Partido Novo, quando ele foi fundado, Sim. e eu falei, nossa, o Fernando já Antes, an- an- anteviu, né? antes de ser fundado. É, você anteviu bastante coisa, Fernando. Bastante coisa. Eu vou entrar então agora no roteiro de perguntas, tá? Tá, mas só comentando o que você falou aí, Claro, claro. das máscaras, na época aí que eu escrevi, acho que eu já tinha traduzido uma centena de artigos só sobre máscaras, fora centenas de artigos da fraudemia, mas só focado em máscara também foi uma centena. Desde o dia um, né, quando começaram a falar em máscara, o primeiro foi bem cético, falando, se é para usar, me mostra por que funciona, né, questionando. E depois de tudo que eu tinha traduzido, ainda é um negócio que me pegava tanto, esse negócio de máscara, que eu acabei escrevendo 3 artigos aí sobre máscara, de coisas que não. Um foi reunindo tudo, resumindo tudo que tinha nos outros artigos, os principais pontos, e foi muito para extravasar o meu ódio dessa história de máscara, né? E o outro aí do Partido Novo, eu conhecia uma amiga minha, conheci que ela fazia parte do grupo que estava criando o Partido Novo na época. E ela mesma, escreveu para o blog ali um artigo que era da área da saúde, da área dela, um negócio totalmente socialista, né? Foi publicado ali pelo Partido Novo. Falei, meu, isso aí de novo não tem nada, né? Um bando de socialista, bunch of socialists, como diria o Mises. E essa amiga aí acabou se convertendo para o libertarianismo depois. A gente conversou sobre o tema. É isso. Eu vou fazer só um comentário importante, que eu me professo anarcocapitalista desde 2015, mas sou praticante, vamos dizer assim, desde 2000. Eu acho que a pandemia me tornou muito libertária. Eu acompanhava o Instituto Mises, eu não sabia de nada dessa história. Eu acho que eu não acompanhava o Rothbard ainda. E aí, quando começaram aquelas opiniões deles, né, sobre a inoculação obrigatória, eu falei: peraí, isso aqui de libertário não tem nada. Aí eu falei: onde é que tem algum lugar sério, né? Aí, eventualmente, eu acabei chegando aí no Hotbar, daí eu descobri, depois eu comecei a assistir alguns vídeos de vocês no YouTube, e aí descobri toda a história. Eu falei, agora tudo faz sentido. Tudo faz muito sentido. É, a fraudemia foi sintomático da diferença entre um verdadeiro Instituto Libertário, que é o Instituto Rothbard, e aquela fraude, que é o Instituto Mises Brasil. Eles foram condescendentes com toda a narrativa, apoiaram o Fique em Casa, enquanto a gente estava batendo desde o dia 1 contra essa palhaçada. Venderam máscara no site deles, enquanto a gente foi o principal veículo, né, do Brasil batendo sobre máscara. Ninguém publicou tanto sobre máscara quanto nós. Eles falando de vacina, a gente já falando que vacinas, os caras sem noção, os caras e eles endeusando a vacina, né? É um negócio ridículo, apoiando até o fica em casa, é ridículo, né? E aí você vê a diferença, porque todos os verdadeiros institutos libertários da gringa, né? Todos foram muito duros contra a pandemia desde o início, né? A FI, a FFF, a American Institute of Research of Economics, que depois, que era o Jeffrey Tucker, que era um cara que brigou na época da ruptura, ele ficou do lado do Mises Brasil, aí ele saiu desse instituto que ele estava para fundar um instituto só para combater a narrativa pandêmica da fraudemia, que é o Brownstone Institute, o Mises Institute, lógico, o Lee Rockwell, todo mundo, né, batendo forte contra essa tirania, essa maior ditadura que a gente já viveu nas nossas vidas, né?
E foi marcante, né? Foi um, um exemplo claro, né, da diferença dos dois institutos. Que muita gente já percebia antes, né? Você não percebeu antes, você acabou percebendo só nessa fraudemia, que foi latente o negócio, mas já tinha muita diferença, né? A diferença é gritante para quem conhece o libertarianismo. Desde o início já viu que um é libertário mesmo e o outro é palhaçada. Eu queria só fazer um agradecimento aqui, que foi através de Claro. você que o pessoal do Manifesto 38 entrou em contato comigo. Eles mandaram aí uns produtos que eles vendem. Já estou usando aqui a camiseta deles, muito boa, essa polo. Também outra camiseta, boné. Eles mandaram os produtos todos de altíssima qualidade. E esses porta-copos aqui sensacionais de borracha que eu já estou usando também. Muito legal. Manifesto 38. Acessem, comprem os produtos que tá top. Eu ia deixar para depois, mas eu vou aproveitar então que vocês podem acessar o site do Manifesto 38, é www.manifesto38.com.br e tem cupom de desconto de 22% de desconto se você colocar lá Liberin. Você fecha o seu pacote de compras e aí você tem acesso, né, a vários produtos muito bons. Eu também tenho os meus aqui em casa. Só a camiseta do Lula que eu não vou ter coragem de usar na rua porque eu não falo palavrão. Eu vou Mas usar é, tudo. é tudo muito lindo mesmo. E eles são uma banda de punk libertário, deixando aqui Isso. para né, o público acessar o SoundCloud deles. É muito legal, assim, eu gostei bastante. Não sei se você chegou a escutar, Fernando, teve Escutei. oportunidade. Boas músicas, né? Eu prefiro o metal melódico, mas os caras tocam bem. Né? Então, um dia faremos uma live, se você quiser, sobre cinema, música e outros assuntos. Podemos. Fernando, eu gostaria que você contasse para mim exatamente como você conheceu o libertarianismo. Você contou a história do Instituto, agora eu gostaria de saber da sua trajetória pessoal, sabe? Sim, sim. É, Eu conheci me interessando por política. Eu sempre fui interessado em política, desde criança, né? Acompanhava as eleições. Aí, me interessando por política, eu me tornei malufista. Era malufista roxo. Eu defendi o Maluf até nas coisas erradas, até das ladroagens, de tudo eu defendia. É por isso que eu entendo muito os bolsonaristas, aqueles que são bolsonaristas, que defendem o Bolsonaro em tudo, até os lulistas. Aí eu entendo, né? Porque é um fanatismo, né? Eu já tive desse lado aí. Aí discutindo política. No tempo, foi no tempo do Orkut, né? O Orkut era uma mídia social diferente dessas que tem aí, que eles tinham as comunidades e nas comunidades se abriam tópicos, cada um podia abrir um tópico, aí as pessoas iam respondendo cada post do tópico. Era muito bom, um ambiente de discussão, para discussão muito boa. E comecei a discutir política, fui para economia, aí muito também com influência do meu irmão mais velho, Cristiano, que ele sim estudava economia e ele teve contato com as ideias liberais primeiro, né? Ele tinha um professor na FAP, o Machado, que era professor da História do Pensamento Econômico. E ele era o presidente do Instituto Liberal de São Paulo. E o meu irmão foi muito bem nessa aula aí, ele e se interessou pelo assunto e já mostrou uma intimidade com o liberalismo ali, já era meio liberal, e o Machado até convidou ele para ser o presidente do Instituto Liberal de São Paulo, que estava fechando. Né? Foi uma época do começo dos anos 90, que teve uma decadência dos institutos liberais, foi pós as privatizações da época, depois o Fernando Henrique teve privatização, os institutos liberais falaram,
nosso trabalho foi feito, né? Um negócio completamente sem noção. E os liberais já meio que desencanaram assim da atividade, porque eles foram muito ativos nos anos 80, né, com muitas atividades. O Instituto Liberal do Rio de Janeiro foi precursor nas traduções dos austríacos, né? O Donald Sturt Jr. traduziu Ação Humana em vários livros do Mises, livros do Hayek, uns folhetos do Rothbard, mas não eram libertários, eles eram liberais, né? Mas é material muito importante, né? E aí, através do meu irmão, fui conhecendo os liberais. Aí eu li, o primeiro livro que eu li foi Milton Friedman, A Liberdade de Escolher, e putz, praticamente me tornei um liberal automaticamente. É um livro muito bom, né, do ponto de vista liberal. Milton Friedman, depois descobri muitas falhas dele, tem coisas neles que são abomináveis, mas tem coisas deles que são fantásticas, né? E ele tem argumentos muito bons, né? Ele tem argumentos históricos que nós austríacos não ligamos muito, somos mais praxeologistas, mas é muito bom. E aí eu comecei a ser liberal, né? Comecei a discutir com muitas pessoas, contra socialistas, defendendo o liberalismo, e encontrei alguns semi-libertários. Não tinha muito libertário no Brasil, né? A gente foi se formando, a gente foi discutindo, e aí eu começava a discutir com outras pessoas que eram contra o Estado e eu defendendo o Estado, né? E aí eu fui vencido por elas também. E aí, nesse meio tempo aí, antes disso, a gente descobriu o site do Mises Institute, que refutava todas as ideias liberais que a gente tinha, né? Então a gente foi sendo refutado pelos artigos do Mises Institute, e eu fui sendo vencido e me juntei aos libertários, porque eu fui refutado. Então, e até hoje estou procurando alguém para refutar o libertarianismo e não encontrei, né? Então, continuo libertário por causa disso. Se alguém refutar, eu mudo de. Também mudo, assim como eu mudei de liberal para libertário, primeiro de malufista para liberal, depois de liberal para libertário. E foi isso, me tornei austro-libertário, conheci a escola austríaca e a filosofia do libertarianismo e estou nessa até hoje. São 20 anos, né? Mais ou menos já. Mais ou menos, uns 20 anos. É tempo, hein? Ninguém refutou. Nem a monarquia clássica. Não, ao contrário, né? O nosso libertarianismo refutou a monarquia. E a gente, como o Hoppe muito bem destacou, a gente reconhece que a monarquia é superior à democracia, o que não é também, né? Mas o libertarianismo, a sociedade de leis privadas, ou uma sociedade anarcocapitalista, é muito superior à monarquia. Não, eu falo brincando porque eu vejo muitos grupos de discussão, assim, o pessoal. Ah, eu sou libertário, mas se eu não fosse libertário, eu seria monarquista. Aí eu acho interessante, assim. É, eu, pre- Eu gosto da tua eu prefiro a convicção. monarquia do que nós temos hoje. Se alguém tiver um outro plebiscito, como teve anos atrás, aí que o Cunha Bueno fez aqui no Brasil, de votar entre democracia e monarquia, eu ia votar na. Se eu votasse também, né, que eu nem título tenho, mas eu apoiaria a monarquia. Enfim, é, pois é. Eu acho que eu defenderia o libertarianismo, eu não apoiaria nada. Se não tivesse essa opção, né? Se Sim, a sociedade anarquista não estivesse na cédula, só sim, sim. monarquia e democracia, todas as fichas na monarquia. Sim, sim, eu tava só brincando com você. Não, mas é bom Então, esclarecer essas coisas, porque depois vão me chamar de monarquista. Já viu? não. Chamam o Hope de monarquistas, muitas vezes fala, puta, não é, cara. As pessoas gostam muito de falar muitas coisas, né? Muito. Muitas Principalmente coisas. do que não sabem. Mas aí são as que mais falam, né? Exato. As pessoas que mais falam, porque quando a gente estuda um pouquinho, que seja, dá uma vergonha de falar, porque você pensa, caramba, eu não sei nada, eu vou ficar quietinho e Exatamente. ou vou deixar muito
claro em letras de neon, ó, tô falando desse assunto, mas eu estou começando, não entendo, não sei, me corrijam. E vamos falar sobre a história, o desenvolvimento do libertarianismo? Tá a Vamos, fim de falar desse assunto? podemos. Então, por favor, me dê uma aulinha aqui, então. O libertarianismo. Bom, o próprio Rothbard ele identifica o primeiro intelectual libertário no sexto século antes de Cristo na China, né? Lao Tzu. Lao Tzu escreveu diversas coisas extremamente libertárias contra a regulamentação que já tinha na China, que já era sufocante na China imperial. Quanto mais leis, mais vilões. Então sempre teve. O Rothbard ele diz que a história humana pode ser resumida a história entre o poder e a liberdade, né? Então sempre teve alguém lutando pela liberdade. Mas o libertarianismo em si, ele surgiu com o Rothbard, né? O libertarianismo moderno, que a gente chama de auto-libertarianismo. O Rothbard foi a mente excepcional, fora de série, né? A capacidade cerebral dele era uma coisa assim que acontece de 1 em 1 bilhão, né? Que tem alguém com uma capacidade cerebral que nem a dele. E ele é o cara que ele unificou, né? A tradição libertária individualista americana com a economia austríaca, a verdadeira ciência econômica. E com isso ele corrigiu várias falhas que tinham desses libertários individualistas, colocou a propriedade privada no centro, assim como o Mises colocou a propriedade privada no centro da economia, Mises colocou no centro da economia, Rothbard colocou a propriedade privada no centro da ética e formulou a ética libertária e fundou o libertarianismo moderno. Começa com Rothbard, né? E o Rothbard ele veio da velha direita americana. Ele tinha influências nessa velha direita, como Mecken, como Nock, que eram uns liberais que eram contra a guerra, né? O primordial para eles era eles tanto se opunham à guerra quanto ao New Deal, né? À expansão do Estado Social, que eram bem libertários, né? Eram praticamente libertários, só não eram libertários na formulação moderna de Rothbard, mas eram libertários. E então o libertarianismo ele surge com o elemento da guerra como uma coisa das mais importantes para a filosofia. E Rothbard começa a divulgar através dos livros, ele lança o Manifesto Libertário, ele publica o livro O Manifesto Libertário por uma Nova Liberdade, temos no nosso site também. E ele funda o Mises Institute, junto com Leo Rockwell e com a Margaret von Mises, a viúva do Mises, em 82, que é o grande centro de disseminação do libertarianismo no mundo, né? E da escola austríaca também, que é o que a gente chama de austro-libertarianismo. E assim foi. Existe uma tradição muito forte de libertários nos Estados Unidos, né? No Brasil é muito fraca, não temos quase nada, quase ninguém, mas nos Estados Unidos ele é muito interessante que o Mises Institute foi fundado no Alabama, em Auburn, enquanto todos esses think tanks eram no eixo de Washington, no Beltway de Washington, para influenciar as políticas públicas, que é isso que think tanks fazem, o Mises Institute foi para aquela América profunda, que ele não era voltado para a política, era voltado apenas para ideias. E a gente entrou
fundando um instituto para seguir esse autolibertarianismo rothbardiano aqui no Brasil, e estamos fazendo a nossa história aqui também. Já há 10 anos com o Instituto Rothbard, quase 20 aí nessa luta. Só quero dar uma contextualizada rapidinha aqui para o público, que o Mises, e as datas de nascimento deles, tá? E de falecimento. O Mises, ele era um austríaco, como o Fernando falou. Ele nasceu em 1881 e faleceu em 1973. Aí o Rothbard, ele nasceu em 1926 e faleceu em 95. Não viveu muito ele, né? Ele de Nova York. Não viveu Infelizmente, muito. teve uma morte prematura, não cuidava muito bem da saúde, não, acho que nunca fez esporte. Infelizmente, nos deixou cedo. E o Hop, né? Vocês falam Hop, Opa! ele é longevo, né? Opa! Hopa, Hopa, Hopa. E aí? A gente fala Tá roupa, brincando? mas lá eles, pessoalmente é roupa. Hans Hermann Hoppe, em Hopa. alemão, né? Ah, é, Em sim. alemão é roupa. Hopa. E ele é longevo, né? Porque ele nasceu em 1949 e está nativo até hoje. Sim, E muito o bem nativo. Fernando conhece muito bem o Hopa. Sim. Quer falar um Conheceu. pouquinho dele para nós? Sim, eu mantenho contato com ele aí sempre por e-mail, sempre não, de vez em quando por e-mail. Ele está sempre convidando para ir para a conferência que ele faz todo ano em setembro, lá em Bodrum, na Turquia, né? Que ele mora lá na Turquia, ele mora em Istambul, na verdade, mas a família da esposa dele tem um hotel em Bodrum, que Bodrum é um balneário ali maravilhoso. Eu fui 2 vezes, já tive a felicidade de ir 2 vezes já para essa conferência. E o Hope, ele é o principal intelectual austro-libertário do mundo. Ele seria uma sequência bem definida. Quem estuda consegue ver isso. Tem até aqui no porta-copos Menger, Mises, Hayek e Rothbard. Na verdade, o Hayek ele não segue a sequência, porque o Hayek não é um praxeologista, né? A praxeologia é o que Mises desenvolveu da ciência econômica, e o Hayek sai dessa vertente. Ela é continuada pelo Rothbard como o verdadeiro e principal pupilo de Mises, que seguiu com a economia misesiana e desenvolveu ela até mais do que o próprio Mises. E o Hope, ele ficou os últimos 10 anos da vida de Rothbard, ele ficou ao lado de Rothbard, ele morava na Alemanha, né? E ele descobriu o libertarianismo, começou a ler sobre Mises, aí leu sobre Rothbard, ele falou, não, eu preciso ficar do lado desse cara. Aí ele foi para os Estados Unidos, foi para Nova York, conheceu o Rothbard, aí começou a ser professor assistente junto com ele, e ficou os últimos 10 anos da vida de Rothbard, ele ficou ao lado dele. E também com desenvolvimentos tanto na economia quanto na ética formidáveis para o austro-libertarianismo, e ele é o mais respeitado e o melhor intelectual austro-libertário vivo hoje, né? Ele é o cara que é o sucessor direto dessa linha de Mises Rothbard. Tem um artigo teu, até imprimi ele aqui, de 2022. Você fazendo o teu depoimento, do teu contato com ele, do evento que vocês fizeram em Porto Alegre, das posições do Hopa. Vou falar Hope, tá? Tá, eu falo Hope também. Vou falar Hope. Das posições do Hope, né?
e muito interessante. Aliás, eu quero indicar ao público para que leiam todos os artigos do Fernando no site do Instituto Rothbard. E também tem uma entrevista que você, né, e os seus irmãos deram no Gulag com o Peter. E o Roberto, é que eu estava estudando, né, para essa nossa live, e o Roberto ele fala: leiam os artigos mais antigos, não leiam só os recentes. Puxem no histórico os mais antigos, que vocês vão aprender muitas coisas nos mais antigos. É verdade, essa é uma dica muito boa. Até hoje eu pego artigo aí de décadas atrás e aprendo muito, né? Esses professores aí que nós temos, eles deixaram um conteúdo muito relevante, atemporal, né? São atemporais, se encaixam para qualquer lugar e tempo. E é importante fazer isso mesmo. O Roberto, ele tinha um programa, tá no YouTube ainda, os que ele fez aí alguns anos aí ele fez, que é leituras comentadas. Ele pegava uns artigos antigos e relia, né? Fazendo comentários relevantes aí a respeito do conteúdo do artigo. Quem quiser acessar também tá lá, porque são artigos também atemporais. Sobre a história, né, e o desenvolvimento do libertarianismo, por indicação tua, eu li um livro do Bastiat. Aonde que você colocaria o Bastiat nessa história e no desenvolvimento do libertarianismo? Bastiat, se ele não é um anarcocapitalista, é quase, né? E ele é fantástico, né? Ele foi, inclusive, até um político da França. E os textos dele, o A Lei, que eu acho que foi o que eu recomendei para você, eu sempre recomendo para todo mundo ler A Lei e as Seis Lições, né? Para ter uma noção de economia com as seis lições, uma noção básica, né? E a lei, você tem uma noção da lei natural versus a lei positiva. E se o Bastiat não chegou no anarcocapitalismo, o associado dele, Molinari, que é um belga francês, chegou ao anarcocapitalismo. Ele, assim como o Rothbard identifica o Lao Tzu como o primeiro libertário, ele identifica o Molinari como o primeiro anarcocapitalista, que ele simplesmente, no seu livro A Produção de Segurança, ele falou, bom, se o mercado é bom para fornecer todos os serviços, por que não a segurança? E a resposta é que não tem por que não. Ele é melhor. Então, a segurança tem que ser fornecida pelo Estado, pelo mercado, não pelo Estado. É a conclusão óbvia dele. E esse é o primeiro anarcocapitalista da história, Gustave de Molinari. Se eu não me engano, o Bastiat falou alguma coisa sobre propriedade intelectual também, não? Eu não sei se não me falha a memória ou estou confundindo. Acho que não. Não Não me lembro. lembro. Também não me lembro. Segura o nome do Bastiat para quando a gente começar a falar de Fundação Católica, Ah, tá? sim. Segura o nome dele. E você conseguiria explicar para nós o que é praxeologia? Consigo. Praxeologia é a ciência da ação humana. E o ramo mais desenvolvido dessa ciência da ação humana é a economia, né? E a praxeologia foi criada, inventada, desenvolvida por Mises. E seria que a gente chama a verdadeira ciência econômica. O resto, porque o que se ensina nas faculdades, o que tem os grandes comentaristas econômicos, eles são todos da economia positivista, que é completamente outro ramo, é a falsa economia, né? É, é, é quase uma crendice, é quase um voodoo, é um negócio que não tem fundamento, não tem fundamento científico, não tem nada. E a praxeologia ela é baseada em axiomas. E as formulações, as leis econômicas, elas são desenvolvidas como é desenvolvida
as proposições econômicas são proposições lógicas. Então, se não tem nenhuma falha no desenvolvimento, na lógica do desenvolvimento de uma proposição econômica que parte de um axioma, ela é tão válida quanto um axioma. E um axioma é uma afirmação que não pode ser negada, né? Então, as proposições econômicas praxeológicas, elas são irrefutáveis. E quem dera se as pessoas ouvissem o que as leis econômicas praxeológicas dizem, né? Mas acontece que a economia mainstream, ela é uma ciência fajuta, como eu falei, que ela é usada pelos governos, pelos estados, para justificar o que eles já fazem, o que eles já faziam. Keynes, que é também dessa falsa economia, um economista do século passado, que dominou a economia com sua teoria geral, ele começou a recomendar o que os governos já faziam. Então, ele foi elevado à posição de economia real, né? E começou a ser divulgado e foi propulsionado pelos governos como economia. Mas a praxeologia refuta completamente o keynesianismo. Tipo, não é uma discussão, falar, então você vai debater agora com um keynesiano para refutar. Não, esse debate já ocorreu, né? Eu não preciso debater com ninguém, com economista clássico, com ninguém. Esses debates já ocorreram e a economia austríaca já ganhou todos, né? Já foi refutado. Acontece que ninguém sabe disso, né? O nosso grande desafio é divulgar esse conhecimento e divulgar que a escola austríaca de economia é economia e o resto não é economia, né? Eu não preciso debater, o debate já foi feito, é só pesquisar e todo mundo vai ver que já está tudo refutado ali da economia mainstream. Então é isso. Grande desafio. Eu até lembro das falas do Haddad, né? Sobre economia, o tanto que ele sabe do assunto. Pelo menos ele é um sincero, que ele falou que não entende, né? Agora o resto que fala que entende, não entende nada, não sabe nem o que é praxeologia e fala que é economista, é mais triste ainda. E, bom, você já disse, né, que no libertarianismo a história é. Não temos ainda uma história, né, no libertarianismo. Agora a gente vai entrar num outro tópico. Se nós podemos traçar uma origem histórica definitiva do libertarianismo moderno, ou você acha que você já me respondeu? É, Agora, já tracei definitivamente essa origem é com Rothbard. é, agora nós vamos entrar num assunto que eu particularmente estou bem interessada e não sei o quanto te interessa, é sobre a Fundação Católica e a relação com o libertarianismo que você encontra nos fundamentos da doutrina católica, deixando bem claro aqui que a gente não está misturando as coisas a bel prazer, mas que é um raciocínio teu, né? Uma conclusão Não, tua. minha não, né? Quem conclui isso é o próprio Rothbard na história do pensamento econômico e quem foi bem a fundo nisso foi o professor Jesus Huerta de Soto, que ele é espanhol e ele, né, puxou a sardinha pro lado espanhol dele e também identificou na escola de Salamanca com os católicos da escola de Salamanca as origens da escola austríaca de economia. Muitas dessas leis econômicas não se chamavam praxeológicas, que foi o que Mises desenvolveu séculos depois, mas são uns proto-austríacos, né? Que desenvolveram muitos insights de leis econômicas verdadeiros, confirmados pela praxeologia misesiana, nessa escola de Salamanca. E o catolicismo ele tem muito a ver com isso, porque, ao contrário do que diz a versão do Enem,
né, da escola pública, da escola privada, que a igreja era contra a ciência, né, coisa mais absurda do mundo. Muitos padres católicos desenvolveram muitos tipos de ciência, inclusive a ciência econômica, né? E é porque tanto essa valorização da ciência como a valorização do indivíduo surgem no seio da cristandade, né? Nunca teve o indivíduo um papel primordial. Você vê que nas outras culturas não tem, mesmo na chinesa que a gente falou agora, no islamismo, o indivíduo não tem o mesmo destaque que tem na cristandade. E por isso também essa toda essa teoria surge dentro do medievo europeu católico, né? Que a escola de Salamanca ela é um fruto disso. E também outra coisa que mentiram, né, é que o catolicismo não gosta de mulheres, perseguia É. mulheres, e o que é uma tremenda mentira, né? Olha aqui, ó, principal mulher da história. Essa aí que é Não, a Guadalupe. Como é que fala que elevam uma mulher como rainha e não gostam de mulher? é que de certo é melhor ser mulher lá na China, né? Ou lá lá nos países islâmicos, lá deve ser Pois é. maravilhoso ser mulher, deve ser uma delícia ser mulher lá. E eu Ou, gostaria que você falasse, pode falar, ou na Fernando. degeneração secular do americanismo, do Ocidente, onde a mulher foi elevada pelas feministas, né, uma posição que elas queriam. Tá aí, a maior infelicidade do mundo são as mulheres que conquistaram o que o feminismo proporcionou a elas. E daí o feminismo hoje gerou também um outro movimento, que é um movimento masculinista também, Uma reação, e né? que é uma reação bastante radical também, e fica essa cisão entre as pessoas, e aí tem uma elite aí que se diverte com tudo isso, né, Fernando? Exato. Com toda essa guerra entre as pessoas. Exatamente, dividir para conquistar. Qual a relação entre o catolicismo e o justnaturalismo? Porque eu vi que você, lá no Twitter, você se define como um católico roupiano. Se você pudesse falar um pouquinho pra gente sobre isso? É, é, a Igreja Católica, ela também defende um direito natural, né? Que é um direito que não é... Porque o direito natural ele pode tanto ser dado por Deus, como você pode achar que pode ser dado por Deus ou pela natureza, né? Não faz diferença, né? Um ateu pode ser um justnaturalista e a única diferença que ele vai ter de um católico é que ele vai falar que não é dado por Deus, é dado pela natureza, né? É a única diferença. Mas essa importância do justnaturalismo, desde o princípio, que a igreja também prega que existe uma lei acima do Estado, né? Dos príncipes, dos governantes, dos reis, eles também estão submetidos a uma lei que não vem deles, a lei não parte deles. E a igreja ela era o verdadeiro, como dizem aqui de Montesquieu, que tem o equilíbrio de poderes falso, né? Dentro dos três poderes, né? Que é completamente falso, que não existe isso. A gente vê que se tem três poderes, a gente vê no Brasil que é só um que vai mandar, e no caso do Brasil o judiciário que manda. Né? Em outros pode ser o executivo, mas é sempre um que vai dar a última palavra, não existe outro. Já num justnaturalismo, a última palavra é da lei em si, não é de uma pessoa.
E, e a igreja, ela sempre foi esse contraponto ao poder dos príncipes e dos reis. E quando ela tinha esse poder, foi quando nós tivemos a era mais próxima do libertarianismo, da sociedade libertária que já teve na história, que foi o medievo católico, né? A Europa medieval, ela tinha esse verdadeiro equilíbrio de poder, com a igreja moderando o poder do Estado, equilibrando e não deixando ele ir além das suas prerrogativas, né? Que eram limitadas já. E existia isso. Foi quando a igreja perdeu o poder que o justnaturalismo acabou cedendo para o justpositivismo. E tivemos a ascensão do Estado moderno, que está aí, está em todos os lugares agora. A gente é taxado e regulado em tudo, né? Em coisas que reis da antiguidade jamais pensariam em ter tal poder. E hoje em dia o Estado o Leviatã está muito maior, está em toda parte, né? Então, essa foi a derrocada com a derrocada da Igreja Católica, teve a ascensão do positivismo e a ascensão do Estado moderno. A Revolução Francesa, ela veio também para detonar muita coisa. Acredito que o positivismo entrou, não sei, me corrija, junto com o iluminismo, com essas, Sim, né, com essas sim, sim, ideias. E eu falei do Bastiat porque ele, no livro A Lei, ele faz algumas críticas para a Revolução Francesa, né? sim. E aí eu achei interessante também, é só uma curiosidade, que o Bastiat ele era contemporâneo do Dostoiévski. Então, o Dostoiévski lá na Rússia, vivendo tudo que ele vivia, e o Bastiat também vivendo um contexto bastante difícil, né? Historicamente falando. O Bastiat é fácil que ele morreu com 50 anos, ele nasceu em 1800, morreu em 1850, né? Isso, a época dele, se eu não Eu me engano. anotei aqui, ele nasceu, isso, em 1801, 49 anos, e faleceu Isso, em 1850. isso. E o Dostoiévski, ele nasceu em 1821 e faleceu em 1881. Sim. Era 21, o Bastiat tinha 21 anos quando. E Bastiat pegou as guerras napoleônicas, então, quando criança. É. E então, e pegou também aquele momento difícil. Eu não sei se você já leu o livro O Libido Dominante, já ouviu falar desse livro? Não li. Eu tenho ele aqui, ó. Acho que vai aparecer invertido para você. Já É ouvi um, falar, mas não li, não. é um livro muito bom. Ele conta como os Illuminates introduziram propositadamente a libertação sexual como controle político. Então, a falsa ideia de que a libertação sexual, na verdade, é escravidão, é vício, é perversão. E Sim. aí é um apanhado histórico aqui, é bem interessante, assim, e é um tema completamente correlato à Igreja Católica, né? Então por isso que eu tô citando aqui, porque eu assisti a tua outra entrevista para um canal que você deu há uns 6 meses. As, O Magenta, construtor acho que Magenta. não sei, Foi, aí foi. as discussões que vocês tiveram me lembrei do livro. Você poderia falar um pouquinho sobre as escolas de pensamento do libertarianismo? Você já citou alguns autores, um pouquinho do tratado histórico, mas sinteticamente, assim, você citou o nome dos principais pensadores, mais ou menos por qual linha que foi cada um? Você falou da praxeologia, mas você teria mais algum adendo, assim, ao que você já comentou para o público? Bom, as principais tem essa Misesiana, Rothbardiana, Ropeana, que é a minha, né, que somos praxeologistas e jusnaturalistas,
O Hoppe ele desenvolveu a ética da argumentação, que pode ser também considerada um tipo de justnaturalismo, visto que a argumentação faz parte da natureza humana, né? Ele já foi colocado para ele essa opção, né, de ser justnaturalismo. Ele diz que sim, que pode ser. Nós temos, bom, tem tanto tipo de libertário, tem os randianos, né, que são os influenciados pela Ayn Rand, que recentemente ficou claro que eles não são libertários, eles até atacam os libertários, então ainda tem gente no Brasil que é randiano e acha que é libertário, mas não é, porque o... teve um artigo que eu escrevi, não sei se você chegou a ler, sobre o randianismo, que ele foi até usado pelo Hoppe quando ele rompeu a amizade com o Walter Block, né, numa carta aberta, e ele citou o meu artigo, né? E ali também ficou demonstrado que o Walter Block não é um libertário, e também em outros artigos subsequentes também já o Walter Block, que ele era um dos principais libertários, e depois no final das contas aí ele já é idoso aí, mas continua nativa, muito nativa, infelizmente. A gente descobriu que ele não é libertário, ele é mais randiano do que libertário. E lá, nesse artigo, eu pego desde a Ayn Rand até os seus... Ela também tem uma linha, né, de sucessores, e os seus principais sucessores, chegando até o Yaron Books, que ele fez um vídeo atacando os libertários e atacando o principal libertário americano hoje, que é o mais influente libertário americano hoje, que é o Dave Smith. E o Dave Smith respondeu para ele simplesmente destruindo, mas ali foi importante porque ele deixou claro que ele não é libertário e que eles não que os randianos não são libertários e não gostam dos libertários, né? Então, o brasileiro que é randiano, que acha que é libertário, precisa se atualizar. Que outra vertente que tem de libertário? Bom, o libertarianismo ele abrange também, né, nessa tradição americana, os minarquistas, né? Os minarquistas eles são como os liberais clássicos mesmo, que eles acham que o Estado deve cuidar da justiça e da segurança, né? E eles também são chamados de libertários, né? Eu não considero, eu considero eles são libertários, mas eles estão errados, né? Podemos sentar com todos esses minarquistas e convertê-los à verdade, né? Corrigir os erros deles, mas eles são considerados libertários também. Eu não, se eu mandasse no libertarianismo, no termo libertarianismo, eu retiraria, né? Mas não, mas eles são também considerados libertários. Que mais? A Camila fez uma contribuição, a Camila Eu Vargas. Ela falou que o racionalismo como uma vertente justnaturalista. É, seria essa a ética argumentativa, pode ser. Ah, ela botou aqui agora ali o agorismo de Também. Coken. Também temos algumas desavenças com Coken. Tem um artigo no nosso site de Rothbard versus Conkin. O Conkin meio saindo da sociedade, né? E o Rothbard se mantendo na sociedade e falou, não, eu não quero abrir mão das benesses da sociedade, né? Do mercado, se ficar só no mercado negro, né? Tem coisa que ele quer viver a vida, né? Ele não quer só lutar pela liberdade. Como eu contei a minha história, né? Que eu sou um fruto do Mises Institute. Também tem libertários que são frutos de outras fontes, né? E acaba sendo a gente acaba tendo muitas diferenças com esses outros libertários, né?
Estados Unidos tem não tem só o Mises Institute, tem o Cato Institute, que foi fundado pelo Rothbard e depois ele também foi surrupiado pelos Koch brothers, que tiraram o Rothbard de lá. Tem a Reason Magazine, tem vários libertários ali, e aí esses libertários acabam defendendo guerras, acabam defendendo Trump, acabam defendendo um monte de coisa que não tem nada a ver com o nosso libertarianismo, né? É uma salada muito grande aí, acho que nem dá tempo de eu falar de tudo. Já falou bastante, obrigada. E agradeço pela participação da Camila também nos comentários. Grande Camila, um abraço para ela. Estive com ela agora no Paraguai. Ah, você esteve no Paraguai então recentemente. Sim, sim, semana retrasada já. Vamos então para os tempos modernos. Vamos falar sobre a Ucrânia, sobre os seus artigos. Ai, que bom, Camila, obrigada. Ela falou que ela está adorando a live. Legal. Camila, você já está convidada para participar do projeto Ah, LBIM, tá? Sinta-se demorou. convidada. E o que você teria a falar sobre os tempos modernos? Tudo que vier à sua cabeça, você fique à vontade. Eu tenho alguns tópicos assim também, mas eu gostaria que você, tipo, tomasse a frente, sabe, nesse momento. Não, pode ir pelos seus tópicos. Não tenho nada específico. Tá bom, então tá bom, hein? Milley, Milley. Milley. Milley é uma grande decepção, um desastre, como o Hope falou, né? No passado ele chamou o Milley de um desastre, né? Eu me empolguei muito com o Milley, muito não, mas eu me empolguei com o que ele fez, né? De fato, antes dele ser eleito, quando ele estava concorrendo, eu escrevi alguns artigos e porque ele pode não estar fazendo nada do que a gente goste, mas ele foi eleito com um discurso libertário. Com isso, ele mostrou que esse discurso pode ter penetração nas massas, falando que o Estado é uma gangue de ladrões, que imposto é roubo, que tem que acabar com o Banco Central, falando de Rothbard, falando de Mises. Foi maravilhoso. Né? Os artigos que eu escrevi, eu realmente não me arrependo. Eu cheguei a falar que eu retiro tudo que eu escrevi, mas não retiro nada que eu escrevi, porque as ideias que ele foi eleito foram essas ideias, né? Agora, uma coisa é o Milei candidato falando dessas ideias e outra coisa é o Milei no executivo, né? Não colocando em prática essas ideias, né? E não é aquele negócio de que ele não consegue fazer essas coisas porque existe um parlamento, existe os partidos de oposição, ele não consegue fazer tudo que ele quer, não. As coisas que ele quer fazer, que ele está fazendo, já são contra, né? E fora que desde o começo do negócio, que na época eu não me dei conta também, a política internacional, né? Desde da campanha ele já começou a dar sinais que a gente ia acabar relevando, né? Porque a Argentina não é muito relevante no cenário internacional, né? Então a gente fala, pô, puta, o cara tá falando de rota, tá falando que imposto é roubo. Puta, deixa pra lá essas imbecilidades que ele tá falando em política internacional. Mas não dá, porque ele, como eu falei na história do libertarianismo, essas coisas, o tema da guerra é vital para os libertários, né? É essencial. E o Milley, que se diz um rothbardiano, ele devia saber disso, mas ele não sabe, porque ele não é um rothbardiano, né? Ele mente nisso. Se ele soubesse, se ele fosse um rothbardiano, ele jamais seria um sionista, apoiador de Israel e amigo de Netanyahu. Ele jamais seria um amigo de Zelensky, apoiador da política imperialista norte-americana. Ele é um neocon, né? Ele não é um libertário. Ele é, sem dúvida nenhuma, um neocon.
ele chega a ser patético, né? Dizer um cara desse ser libertário, né? Ele apoia até o Trump, dá desculpa até para os protecionismos do Trump. Internacionalmente, nas políticas internacionais, ele era uma completa vergonha para o libertarianismo, porque ele acabou, como ele foi eleito presidente, ele acabou tendo um destaque internacional. Ele é uma das maiores figuras do anarcocapitalismo sem ser anarcocapitalista. Ele é um dos rothbardianos mais conhecidos no mundo sem ser rothbardiano. E é muito a isso que o Hope considerou ele um completo desastre, porque ele está simplesmente queimando filmes do libertarianismo mundial, né? Esse é o Milley, falou que ia acabar com o Banco Central, mas não acabou com o Banco Central, inflacionou mais a moeda, fez mais dívida pública, que são as coisas que os austríacos têm mais, dão mais importância, e ele fez tudo ao contrário, né? Ele botou no Banco Central banqueiros centrais que já ocupavam o cargo de banqueiros centrais antes do governo dele, foram os caras que fizeram toda essa lambança na Argentina, ele manteve eles, botou eles na liderança, nos postos principais da economia argentina. É um desastre total, Milei. É isso. Mas, ao mesmo tempo, ainda tem um lado bom dele. Os livros da escola austríaca estão sempre esgotados. O Jesus Huerta de Soto, ele também tem uma editora, e é ele que publica os livros austríacos em espanhol. Ele falou que tudo que ele manda para a Argentina está esgotando, né? Isso é maravilhoso, né? Eu, eu destaquei muitas vezes nos artigos que ele tornou conhecido o anarcocapitalismo para o público mainstream, mas isso que eu achava uma coisa boa, eu já acho ruim, porque ele queima o filme do anarcocapitalismo, né? Vamos começar a associar um anarcocapitalismo, libertarianismo com a figura dele, e isso é tremendamente desastroso. Então, Milley, concordo com o Roupo, é um grande desastre para o libertarianismo. É só para avisar que o teu irmão Roberto entrou aqui já tem um tempo. Vou dar uma boa noite aí para ele. Boa noite, Boa noite. Roberto. Obrigada pela sua presença. Então você acha que o Milley, na verdade, ele entrou mal intencionado, ele não sabia exatamente o que estava fazendo, e, enfim. Eu acho que ele... Porque o Milley, tem um artigo dele de 2013 que ele defende o Ben Bernanke, que era o presidente do Fed na época, e ele mesmo, ele conta a história dele, que ele era um economista mainstream, e aí ele conheceu a economia austríaca através de um artigo do Rothbard, que é, na verdade, um capítulo sobre o monopólio do homem, economia e indivíduo, homem, economia e Estado. E aí, nesse momento, ele falou que agora tudo que eu aprendi antes estava errado, eu sou austríaco, mas não, ele continua sendo meio neoclássico, ele usa muito estatística nos discursos dele, né, que as coisas que os austríacos menosprezam, muitos números, né? E ele tem muito cacoete neoclássico, ele ataca os neoclássicos, mas ele nunca deixou de ser um, né? E infelizmente ele entrou aí como austro-libertário e não é nada disso, né? Pois é. Eu vou. E você quer falar um pouquinho sobre liberdade de expressão? Tem tanto para falar assim, meu. Inclusive, eu tô aqui usando a conta do Instituto Rothbard, que ela é uma conta do Instagram que está desativada. Eu estava até olhando novamente, porque eu nunca acesso, né? Olhando os últimos posts que a gente teve aí. Ela está desativada há 3 anos, exatamente pela censura que a gente sofreu do Instagram, né?
Eu cheguei a... Foi na época ainda da pandemia, a gente sofreu censura do Facebook, do Instagram total. Eu criei, meio que na época da pandemia, esse Instagram. Ele cresceu muito rápido. Quando estava chegando aos 20 mil, foi a mesma coisa que o Facebook. Chegando aos 20 mil, eles começaram a censurar. Começaram a censurar, a gente tinha posts aí com mais de 5 mil likes, 6 mil likes, 6 mil curtidas. E aí começaram a censurar, porque a gente ia contra a narrativa, né, de máscara, de vacina, de lockdown. E censura tudo que a gente estava certo. Hoje em dia, né, ninguém mais fala que a gente está errado, mas na época falavam. E por causa dessa falta de liberdade de expressão, eles fizeram, eles não deletaram esse perfil. Eles puseram em shadow ban. Shadow ban é o seguinte: as 20 mil pessoas que seguiram, que optaram, eu falei, eu quero seguir esse perfil, que eu quero ver o que ele está falando. Todo dia na minha timeline eu quero ver o que eles estão falando. Então deixa eu clicar em seguir. Aí quando eles fazem isso, eles colocam em shadow ban. Então quem clicou não vê as coisas do Instituto. Então, de até 5 mil likes, caiu para 12 likes, né? O negócio é assim, eu continuei postando, até que eu vi, pô, por que eu ficar postando aqui se ninguém vê, né? Aí eu criei um outro perfil, né? Que a gente tem dois perfis aí, o outro é o Instituto Rottweiler Oficial, o segundo. Também começou a crescer, quando chegou a 1.000 e pouco, já começaram a censurar também. Eles começaram, aí eles deletaram, eles não deletam o perfil, mas deletam o post, né? Começaram a deletar um monte de post, né? De novo, a mesma coisa. Aí desisti, abandonei o Instagram, né? O Facebook eu já tinha abandonado pelo mesmo motivo. E continuamos só no. Aí o Twitter também era completamente sem liberdade de expressão. Depois que o Elon Musk comprou, ele melhorou, não é totalmente com liberdade de expressão. Eu estou sendo suspenso direto do Twitter também. Estou tendo posts, eles falam assim, ou você deleta esse post ou você não pode mais entrar, né? Então eu acabei deletando alguns posts lá. Também não tem liberdade de expressão, mas tem muito mais do que nos outros, né? Então o nosso Twitter continuou, né? Hoje é a única mídia que a gente tem assim. E tem o Telegram também do Instituto, que também tem mais liberdade de expressão. Mas no Telegram eu acabo só postando os artigos que tem no site, né? Essa é um pouquinho da nossa luta pela liberdade de expressão no que tange ao Instituto Rothbard. Eu tava dando uma olhada no seu perfil do Twitter para me preparar para a live e aí tem bastante lá, conteúdo sensível. Como assim, conteúdo sensível? E teve uma foto que foi colocada como conteúdo sensível, que foi uma foto de um campo de concentração, mas não tinha vítima, assim, era só soldado. Tipo assim, uma coisa nada a ver, sabe? E parece que não, Nada. e parece que não tinha vítima mesmo em nenhum campo de concentração, viu? Mas deixa pra lá. Não, pode falar sobre isso se você quiser, a menos que seja um não assunto. Para mim não existe não assunto, por isso que eu sou censurado toda hora. Se as notícias são mentiras, o quanto da história não é mentira, né? Se todas as notícias que a gente vê na TV são falsas, o quanto dos livros também não são falsos, né? E com esse último, desde 7 de outubro, esse último ataque de Israel a Gaza, né, esse último conflito, porque essa guerra já dura quase 100 anos, mas esse último conflito fez o mundo se voltar muito. Eu, principalmente, eu nunca tinha estudado tanto esse assunto, né? De Israel, da formação do Estado de Israel. E muitos olhos do mundo se voltaram para esse assunto porque ficaram horrorizados com o que Israel estava fazendo com os palestinos, matando milhares e milhares de crianças, de bebês, cenas horrorosas vindo todo dia nas mídias sociais, no Twitter. Esses sim, conteúdos sensíveis, né? Crianças mutiladas, esquartejadas, coisas horríveis. E a gente começou a ver, pô, mas que é isso, né? Que nunca teve uma etapa da guerra tão televisionada pelas mídias sociais, né?
E aí eu fui cavando fundo aí nisso aí, né? Eu escrevi um artigo grande sobre isso, contando toda a história de Israel, né? Desde a época dos homens das cavernas, praticamente, até hoje. E mostrando nesse artigo, eu concordo com todos, tantos outros autores libertários aí, como o Walter Block não é um libertário, muito menos o Milley, né? Pelos apoio dos dois a esse genocídio de Israel contra os palestinos. E aí a gente questiona até tudo, a história contada pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial, né? Foi isso mesmo? Então no site já botei muito conteúdo sobre isso também. O Wagner Herzog, ele comentou que o próprio Hope apoia o revisionismo. Ah, sim, sem dúvida, todo libertário apoia. O Rothbard, principalmente, né? Ele foi um grande historiador. Todos os grandes austríacos dessa linha, eles são grandes historiadores também. O Mises, o Rothbard, o Hoppe, né? Tem muitos historiadores bons, como Ralph Heiko no Mises Institute. E o revisionismo histórico faz parte do libertarianismo, né? Qualquer um que conhece um pouco do libertarianismo sabe muito bem disso. E o Rothbard foi o maior deles, né? Lá atrás, o Roberto, quando a gente estava falando de liberdade de expressão, ele comentou sobre o Nostr, né? Estava falando das mídias sociais. Vocês chegaram a ter uma conta no Nostr? Eu não sei. Eu acho que ele criou, mas eu não sei, foi pra frente já esse Noster aí ou tá engatinhando ainda? Acho que tá muito incipiente, né? Eu criei uma conta no Nostr, eu cheguei a utilizar também, mas achei um pouco complicada também, eu não me adaptei muito. E parece que, pelo que eu entendi, é incensurável lá, né? Sim, parece que sim. O Roberto ele comentou que vocês têm a conta, mas que um pouco engajamento lá, mas não é zero. Ah, tá. Legal. O pessoal tá usando uma tal de outra rede também chamada Discord, que é um servidor, na verdade. Tá dando umas polêmicas também. Enfim, a gente sempre encontra um meio, né, de se comunicar, né? É, E ainda sobre os temas atuais, vamos ver se eu fiz mais alguma observação. Não, a gente vai pular agora, então, para os conflitos globais. Por exemplo, o referendo da Crimeia. é. Bom, o referendo da Crimeia, a gente pode lembrar do que Mises falou sobre a secessão, né? Que qualquer território que uma maioria votar por se separar do amplo território que o domina deve ser apoiado, né? O Mises ele defendia a secessão até o nível individual, se possível, né? Se fosse tecnologicamente possível, que eu acho que é totalmente possível hoje em dia. E foi o que aconteceu na Crimeia. A Crimeia teve os plebiscitos ali de você quer fazer parte da Rússia ou da Ucrânia, né? E foram plebiscitos com órgãos internacionais que supervisionaram, né? Ninguém questiona, que a imensa maioria votou para ser da Rússia. E não tem como libertário ser contra isso, né? Se eles querem ser da Rússia, que sejam da Rússia. Hum. E historicamente, a Crimeia sempre foi da Rússia, né? Desde que saiu das guerras com os turcos otomanos. Pode falar também de uma outra vergonha pro libertarianismo, que assim como o Milley, né, que é uma vergonha, nós temos aqui no Brasil uma vergonha local, né, que é um sujeito aí que ele, se fosse só um sujeito, um senhor no seu apartamento lá no Rio de Janeiro, falando umas besteiras, tudo bem. Mas não, mas é um sujeito que assina como ANCAP, né? E ANCAP Sul. E ele tem
uma audiência enorme, né? E aí, quem vê aquilo fala, porra, é isso que os ANCAPs pensam? A mesma coisa que o Ropa falou do Milei, fala, porra, é isso que são os anarcocapitalistas, são isso? São amigos do Netanyahu, do Zelensky? Fala, não, libertarianismo, anarcocapitalismo não é nada disso, é o contrário, né? Nós somos inimigos dessas pessoas. E aqui nós temos, no Brasil, temos o Peter Turgunev, né? O cara inventou esse nome, já é uma vergonha para o Turgunev, né? O autor russo, que é sensacional. Você que conhece literatura russa já deve ter lido. Eu já li qual livro? Pais e Filhos, sensacional, puta livro. E o cara pega o nome dele, mas se chama Ricardo não sei o que, né, o cara. E ele é um cara que, como você falou no começo, ele entrevistou, a gente se assistiu a entrevista aí, ele disse que ele se tornou libertário, acho que na mesma época, acho que depois de você, 2017, se não me engano, ele falou que se tornou libertário. E aí ele começou a fazer vídeos e começou a ter bastante sucesso. Eu nunca acompanhei ele muito, né? Vi uma ou outra coisa dele, né? Porque ele começou a falar de libertarianismo e eu já sabia tudo, né? O que eu vou ver um cara que está falando umas coisas que eu já sei. Mas eu comecei a ver umas coisas muito interessantes dele que eu até falei na entrevista que ele comentava notícias. Aí o Wagner está falando Ricardo Albuquerque Pinto, o Jô Soares libertarianismo. O nome mais brasileiro impossível, né? Tipo, sei porque que ele inventou outro. E ele falou que se tornou libertário lá em 2017. Ele entrevistou a gente. Eu achei muito legal que ele comentava notícias, dando um enfoque libertário da notícia. E isso eu gostei bastante, falei para ele. Pô, fiquei contente com um libertário desse fazendo sucesso. Até que teve essa bendita guerra aí, né? E o cara mostrou que ele é uma vergonha total, que não sabe nada, né? Eu lembro que na época, vocês podem até procurar aí, teve uma live dele com o Cogos, e foi quando eu conheci o Ricardo pessoalmente, né? Teve um encontro libertário aqui numa cervejaria aqui em São Paulo, ele veio do Rio, ele apareceu lá usando máscara. O cara libertário, ele fazia os diários do Covid lá. Ele apareceu lá de máscara. Eu falei, não é possível, meu. Cara, aliás, tem uma outra coincidência. Antes do Milei ser presidente, antes dele ser deputado, eu já seguia ele, a gente fez até um evento juntos, que foi a Conferência Anarcocapitalista Latino-Americana, que o Milei foi um dos palestrantes, eu fui outro. É, a rapaziada que organizou, o Douglas, que organizou esse evento, eles pediram para mim, consegui o contato do Milei com um amigo libertário italiano que é amigo do Milei há muito tempo, pelo WhatsApp. Convidei ele para participar do nosso evento, ele participou, deu uma palestra, eu dei outra. E aí eu já seguia ele, né? Ele fazia muito sucesso na TV argentina. E eu falei, pô, esse cara é um libertário, tá falando umas coisas libertárias na TV, né? Na grande mídia. É muito difícil ver um libertário na grande mídia. E ele estava na grande mídia argentina, aí ele se candidatou a deputado. E na campanha, ele fez campanha nas ruas, ele estava de máscara na rua. E eu acompanhava, eu seguia ele no Instagram, né, também. E todo dia eu vi uma foto dele de máscara na rua, eu parei de seguir ele. Eu parei de seguir ele porque eu falei, não é possível. Meu. O cara é libertário, se diz libertário, tá de máscara. Bom, voltando, né, o adendo, o Ricardo Albuquerque Ancapso Turgunev aí tava de máscara nesse encontro. E foi logo quando estourou a guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia tinha acabado de estourar. E aí ele fez uma live lá na cervejaria junto com o Cogos. E aí eles falaram da guerra, e aí eu fiquei lá do lado ouvindo. Ele já começou a falar um monte de abobrinha da guerra. Eu falei, não é possível. Ele falou que, não, o Putin violou o PNA. O Putin violou o PNA, como se a Ucrânia fosse um indivíduo que tivesse PNA, né?
Isso é uma imbecilidade total. Países, nações, estados, um estado ter PNA é a coisa mais ridícula que tem, porque o estado é um violador da propriedade, é um violador do PNA. Por essência, ele está violando o PNA de todo mundo, cobrando impostos, sendo monopolista da justiça, e o sujeito veio falar disso. O cara não sabia, ou sabia, ou não concatenou isso, que estados não têm PNA, e quem estava violando o PNA era a Ucrânia, era Kiev, era o regime de Kiev que estava atacando os oblastes de Donbass desde 2014, né? É um cara que não sabe nada da história da guerra. A Ucrânia, ela sofreu um golpe da CIA, dos Estados Unidos, em 2014, que eles tiraram um presidente que era mais favorável à Rússia e puseram um outro que era mais favorável aos Estados Unidos, à OTAN, à União Europeia. E depois desse golpe, os ataques ao Donbass de Kiev era bomba direto, foram matanças, anos e anos de matança, até que o Putin falou basta, né? Muitos ucranianos, porque era uma parte da Rússia, da Ucrânia, que era majoritariamente de russos, né? Que estavam sendo completamente oprimidos por Kiev, né? E essas pessoas, muitos ucranianos, viam o Putin como um libertador, como um salvador. E a primeira coisa que o Putin fez, ele foi reconhecer a independência de Donetsk e Luhansk, como repúblicas independentes, né? Depois, como a guerra continuou, ele acoplou elas à Rússia, que a população prefere ser da Rússia do que da Ucrânia, né? E o sujeito aí, ele quer defender as fronteiras da Ucrânia, ele não sabe que as fronteiras da Ucrânia são completamente artificiais, elas são o produto de 3 ditadores comunistas, Lenin, Stalin e Khrushchev, decidiram a Ucrânia. A Ucrânia é completamente artificial, ela foi feita para desaparecer, né? Aquele território não é... É muito interessante, tem muitos artigos no Instituto Rothbard mostrando bem isso, a divisão política da Ucrânia. Assim como no Brasil nós temos o Nordeste, Norte e Nordeste, mas mais o Nordeste vermelho, petista, e o Sul, Sudeste, Centro-Oeste, azul, hoje em dia bolsonarista, mais direitista. Na Ucrânia temos essa divisão em todas as últimas eleições, né? É um lado para a Ucrânia, outro lado para a Rússia. Então, você pegando esse paralelo agora que eu tracei entre o mapa político da Ucrânia e do Brasil, o que esse Ancapso está defendendo é que, por exemplo, se o Sul e o Sudeste do Brasil tivesse sendo atacado por Brasília, se estivessem jogando bomba aqui, que é o que estava acontecendo lá, o Lula jogando bomba aqui nos estados bolsonaristas, inclusive, vou falar até diferente, se a gente falasse espanhol e eles falassem português, o Norte e o Nordeste falassem português e Brasília falasse português, estivesse jogando bomba na gente e viesse um Milei espanhol da Argentina e liberasse a gente, acabasse com isso, né? E o sujeito aí, o Ancapso, está falando, não, 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 tem que continuar do jeito que estava. O Sul-Sudeste não pode se separar de Brasília, mesmo falando outro idioma, mesmo sendo outra cultura, mesmo eles preferindo outro presidente que foi tirado, né, por um golpe político, assim como teve o golpe político aqui no Brasil, que os Estados Unidos, a CIA e a SID tiraram o Bolsonaro e puseram o Lula só está aí por causa dos Estados Unidos, a mesma coisa aconteceu lá. E aí vem esse sujeito e fala, não, 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 o Lula tem que continuar governando o Sul e Sudeste, eles não podem se separar, quer dizer, e esse sujeito é identificado como ANCAPSO no Brasil, né? É uma vergonha total, né? É uma coisa patética. E como está
tá sendo, me mandaram um vídeo hoje, hoje não, essa semana, dele no programa do Fala Glauber, brigando com o cara que estava fazendo pergunta. Ele falou: não, não, o Zelensky é um herói, ninguém pode falar mal do Zelensky. É vergonhoso, é vergonhoso. E como eu falei no começo, se fosse só um senhor no seu apartamento lá no Rio de Janeiro falando essas besteiras, tudo bem, mas é um cara que é identificado com o anarcocapitalismo brasileiro, né? É ridículo. Enquanto você me contava essa história, porque eu mergulhei nos seus artigos, não todos, né? Não deu tempo, mas eu passei pelos títulos. Aí pensando na história tua e dos teus irmãos, que vocês introduziram o libertarianismo no Brasil e vocês levam muito a sério o libertarianismo, né? É praticamente a vida de vocês. Assim, olhando de fora, parece um pouco isso, pelo menos uma parte muito importante da vida, né? É uma parte da vida. Muito importante, né? Na verdade, depois que teve a ruptura lá, e o nosso instituto foi usurpado, eu tentei deixar de lado, né? Falei, não vou fazer mais nada. Mas não consegui. Eu não consegui. E voltei a discutir, voltei a publicar. É uma coisa que está dentro da gente mesmo. Eu agradeço. Que bom que vocês não pararam. Que eu vim numa safra um pouquinho depois, né? Então eu agradeço. Deve ser muito triste. Isso que eu ia falar, você acreditar tanto em algo que é a realidade, que seria a única via para o nosso país e para o mundo, e ver tanta coisa, sabe? Ver pessoas que se levantam e que, será? E aí vem a decepção depois, né? Mas o libertarianismo, eu costumo dizer que ele é uma teoria de justiça. E tem certas pessoas que têm esse sentimento de justiça, de ficar revoltado com injustiças, que não consegue se conter e tem que se expressar. E o libertarianismo é isso, é pessoas que querem justiça, nada mais. O que é justo. O que é justo e o que é injusto. O... A Camila concordou com você, o pessoal está concordando. O Roberto falou que o libertarianismo exige empatia, e eu acho que é a mais pura verdade. Se Acho, importar, né, com os outros. acho que você querer que o outro seja livre é o maior ato de amor que você proporciona para uma pessoa, sabe? Mas na Tô verdade eu falando queria. de liberdade, não dessa coisa É, riponga, tá, gente? Liberdade libertária, na tá? verdade eu não tô nem aí pros outros, só queria que me deixassem em paz no meu canto. Só isso que eu queria. Mas não deixam. Não, o pessoal não vai deixar você em paz, Fernando. Esquece. Talvez trocando de país. E É olha lá. assim, não, todo mundo está dominado pelo Estado, né? Não tem para onde É, correr. pior que sim. E o Brasil? E o Brasil, hein? E o Brasil voltou a ser Brasil, né? Como diz meu irmão Cristiano aí, que durante as eleições aí ameaçaram falar, não, o Brasil vai se tornar Argentina, o Brasil vai se tornar Venezuela, não, não, o Brasil vai voltar a ser o Brasil. E voltou, né? Voltou tudo. Até o Correio que estavam para privatizar, voltou tudo atrás, né? E é ladeira abaixo, né? Não, só vai piorar. Não tem mais chance nenhuma, não tem oposição real nenhuma. Só indo para Guarulhos mesmo, que é o aeroporto aqui. Não, eu sei, eu sei. Calma, eu sou Jacu do Mato, mas não tanto assim. E porque Curitiba é um interiorzão, né? Perto de São Paulo. Eu fui pra aí uma vez, eu falei, meu Deus, tô numa megalópole. Eu sou bem Jacu, dá até medo de andar sozinha aí. Curitiba é grande também, pô. Ah, tá grande demais pro meu gosto. Mas eu entro em polêmica quando eu falo sobre isso. Já fui chamada até de xenofóbica. Cresceu demais pro meu gosto. Perdeu aquela identidade que eu gostava da cidade, sabe? Agora já não é mais Curitiba, agora já é uma, sei lá, qualquer outra coisa. Mas esperança do Brasil é,
Tem um pouco com toda essa reversão que teve nos Estados Unidos, né? Com o Trump entrando e com o Elon Musk secando a burocracia, acabaram secando a torneira da USAID, né? E também foi revelado que quem tirou o Bolsonaro aqui e botou o Lula foi os Estados Unidos, né? São as garras do imperialismo americano agora fazendo uma luta contra o populismo, né? Então eles resolveram tirar o Bolsonaro, né? Isso já foi revelado, e botaram o Lula. Resumindo a história, quando o Bolsonaro foi eleito, quando o Trump foi eleito, quando teve o Brexit na Inglaterra, que saiu da União Europeia, o Deep State americano falou que o inimigo agora era o populismo. E uma semana depois que o Bolsonaro foi eleito, eles já estavam instalados aqui no Brasil, jogando bilhões aqui no Brasil para combater a desinformação e fizeram, se mancomunaram com o STF, com o Globo, né, com a grande mídia, com os partidos de oposição e acabaram por acabar com o candidato populista Bolsonaro, que era mais pró-livre mercado do que os outros, mas também uma porcaria, né? Feminista, um outro lixo, sionista também, o lixo do Bolsonaro, mas menos pior, né? Não internacional, na política internacional o Lula é melhor, né? O Lula se posiciona muito bem, né, em relação ao massacre de Gaza, né? Mas aqui para a gente internamente muito pior, muito mais imposto, muito mais regulação. Não que o Bolsonaro fosse um libertário, mas era menos pior do que. Odeio Paulo Guedes, acho um lixo, um falso economista, mas muito menos pior que o Haddad, né? E os Estados Unidos acabou com esse pouco livre mercado que tinha no Brasil. Só que secou, né? Então, mas tem a esperança que haja uma reversão, né? Mas eu não sei até que ponto, porque se os Estados Unidos colocou bilhões aqui no Brasil, no mundo inteiro, só secar não vai reverter tudo. Ele teria que colocar outros bilhões para reverter, né? Como é que vai fazer agora? Ele vai colocar bilhões para tirar o poder do STF, para tirar ou ele vai só secar? Então tem que ter uma reação do próprio Brasil aqui. Agora não tem mais o Império Americano aparentemente não está mais fazendo o regime change aqui no Brasil. Então nós temos uma chance de reverter isso aí, mas como eles já colocaram esse povo no poder, é muito difícil tirar, né? O poder está todo com a mídia, com a STF, não sei como vão reverter isso aí. Mas não é o meu papel também. Eu continuo falando das minhas ideias e seja o que Deus quiser aí para o Brasil. Tenho duas perguntas pessoas que estão interagindo aqui no chat. Tem uma pergunta mais antiga sobre a presença do Musk no governo do Trump. O que que você acha disso? Acho sensacional, mas ele pode fazer pouco, né? Ele tinha o objetivo de cortar 2 trilhões de dólares, parece que diminuiu para 1 trilhão. Se ele conseguir isso, vai ser sensacional e lindo ver os funsas chegando lá para trabalhar e o prédio fechado, todo mundo mandado embora. Mas nem isso parece que ele está conseguindo, né? Parece que está tendo reversão aí, jurídicas, né? O império da lei, o, a tirania, a ditadura do judiciário lá nos Estados Unidos também, né? Está revertendo essas coisas. Mas mesmo se ele conseguir cortar 1 trilhão, se ele conseguir cortar os 2 trilhões que ele queria dessa burocracia, nem arranha o orçamento dos Estados Unidos, nem arranha. Se ele não mexer no Social Security e na indústria, na indústria militar, não faz diferença nenhuma.
Ele teria que fazer o que o Ron Paul diz há décadas fazer, que é o end the Fed. Cortando, acabando com o Banco Central, que é também a mentira que o Milley contou que ia acabar com o Banco Central, o Estado ele vai diminuir, quer queira ou quer não, porque ele não vai poder mais se financiar pela inflação. Ele vai ter que cobrar imposto, e imposto é impopular. E hoje em dia, todos esses impostos que são cobrados no Brasil, eles não pagam nada da conta, é tudo pago pelo Banco Central. Pagam quase nada. Os impostos são meio que uma simples humilhação para os súditos do Estado, porque o dinheiro vem mesmo do Banco Central. Então, se o Elon Musk ou o Trump não atacarem o Banco Central, não vai fazer muita diferença, não. É secar gelo. É interessante um vídeo que veio à tona aí de novo, do Obama, falando as mesmas coisas que o Trump, que o Elon Musk, que eles fizeram tipo de um Doge também, para cortar burocracias inúteis, gastos inúteis do governo, e o Obama botou o Joe Biden para comandar o Doge dele. Quer dizer, essas coisas são cíclicas, né? E não arranham o Estado, né? Não chegam nem a arranhar, fazem uma coceirinha nele. E nem isso vai fazer, né? Porque a burocracia ela foi feita para se eternizar, né? Ela tem um objetivo declarado, mas o objetivo dela é se manter e se perpetuar e aumentar. A burocracia já está funcionando para não deixar nem esse arranhão acontecer. Acho que a tua resposta já responde um pouco a dúvida. Eminoleto, posso fazer uma pergunta? Saiu a história, entre aspas, de que os juízes auxiliares do Chandex estão arregando. Efeito Trump, narrativa? Pede a opinião do Fernando aí, porque no geral eu digo que é melhor ignorar. Não, tem no- como eu falei que só secar não ia adiantar, o governo americano também está fazendo uma ação positiva, que tá cortando a grana do Xandão diretamente, né? E não tem onde o Xandão enviar grana se os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um império mundial, ele controla o mundo inteiro. Se você cai na malha fina americana, se você é um inimigo americano, você não tem para onde ir. Vai para a Coreia do Norte, ou vai para Cuba, né? Acho que nem Cuba mais dá para ir agora. Não tem muito para onde ir, não. E parece que ele está tomando ações contra o Xandão, sim. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai dar. Tô aqui, sou um torcedor também, que nem você. Somos todos. Eu fiquei sabendo em primeira mão o depoimento de um rapaz que foi preso lá naquele dia e olha, Terrível. coisas assim Não, terrível. terríveis, Essa bem graves cabeleireira, mesmo essa assim. cabeleireira manicure aí, que coisa absurda, né? E essa gente é má, né? Eles não têm dó. É tudo bandido, vilão, ditador, da pior espécie, né? Eles não estão nem aí. Eles querem manter o poder a qualquer custo, vão pisar nas outras pessoas, vão matar quem tiver que matar. Não importa se é uma mãe com filhos que se rabiscou com batom, dane-se. Vocês vão morrer. É para intimidar mesmo. E direitos humanos é só para criminoso de verdade, né? Porque quem foi preso lá no dia da manifestação, junto com os infiltrados, né? Olha, teve uma vida bem difícil, assim, privação de medicamento, produto de higiene, privação de Sim, comida, tortura. Para dar tortura exemplo mesmo. Para mesmo. dar exemplo para os outros mais de 100 milhões aí que são contra tudo isso, é para dar É, exemplo. Para falar, ó, não venham o, contra nós. É uma imprensa prostituída que não fala nada, uma elite também na cama com esses poderosos aí, só querendo seu dinheiro, também não fala nada. É uma situação satânica. Fernando, realmente. Você quer falar um pouco sobre a liberação de drogas? A liberação das drogas é um dos tópicos mais importantes e uma das coisas mais imbecis
do mundo na cabeça de direitistas, até de esquerdistas, né? A proibição das drogas é talvez a coisa mais imbecil do mundo. Os argumentos de todos os proibicionistas são todos ridículos, nenhum se mantém em pé, nenhum, são muito fracos. Uma coisa que tão óbvia, né, que é o fim da lei seca acabou com a violência nos Estados Unidos. Quando acabou a lei seca, acabou com as gangues, acabou com o Al Capone. E tem imbecil que fala que não, não, se acabar com a proibição das drogas, a violência do tráfico vai continuar. Tão imbecil, é tão coisa de retardado, que me admira muito, né, as pessoas que defendem a proibição das drogas. Me admira do jeito mais negativo possível. Eu acho que são todos retardados mentais mesmo, né? Eu acho que é um retardo mental que a pessoa tem para defender essa posição. E só, no nosso site tem tudo refutado já, todos os argumentos imbecis desses retardados que defendem a proibição das drogas. E é um assunto que eu não consigo nem falar muito, porque eu acho tão idiota. E tem muito tempo que ninguém defende na minha frente, porque não sei nem o que eu diria para uma pessoa defendendo isso na minha frente hoje em dia. Falar, meu, você é idiota, você é retardado, só isso que eu falo. É porque quem quer usar droga já tá usando, né? Não, mas é tanta coisa imbecil. Ninguém. Quem é que quer droga e não acha, né? Não existe. Vou até conceder um ponto, porque quando teve a proibição da bebida alcoólica nos Estados Unidos, diminuiu o consumo. E mesmo depois que acabou, demorou décadas até retomar o consumo pré-proibição, né? Então pode ser que mais pessoas, menos pessoas usem drogas hoje por causa da proibição e mais pessoas irão usar drogas se não for proibido. Mas e daí? E daí? Quem é você para achar isso ruim ou bom? Que, que você tem a ver com o que a pessoa usa ou faz? Se a pessoa tá bebendo, tá fumando, ou tá cheirando? Isso é problema dela, não seu, né? É tão idiota. Muito se fala de magnata do Brasil, mais à direita e da ascensão da direita. Você já respondeu um pouco sobre isso, mas você acha que você já disse que não vê esperança para nós, né? Tipo, que agora o Brasil voltou a ser o Brasil, mas onde que você vê o libertário nessa história? Também numa posição nula hoje? Ou você tem uma esperança? Ó, o Milei me deu uma esperança, porque ele mostrou, como eu falei, né, que o discurso libertário pode até eleger um presidente, né? Tudo bem que a Argentina em população igual o estado de São Paulo, né? Poderia eleger um governador, não sei. Não, mas pode ser um presidente, porque é tudo proporcional, né? O discurso é palatável às massas, né? Que nos meus artigos sobre o Milley, eu coloco ele como um populista libertário. E o populismo libertário é o que o Rothbard, é a estratégia do Rothbard, né? Que ele queria ver surgir exatamente alguém como o Milley, não que fizesse o que ele fez como presidente, mas alguém que fez o que o Milley fez na campanha, que é falar diretamente para as massas as verdades libertárias como elas são. No meu artigo, que eu traço toda a história da direita brasileira e coloco o fenômeno Milley nela, falo do Bolsonaro e depois falo da diferença para o Milley, do Milley candidato, não o Milley presidente. E aí eu falo que dessa esperança, né? Quem será? Será que alguém no Brasil vai ter esse carisma, né? Que teve o Milley, que tem o Milley, né? Isso é inegável. E essa energia e essa paixão e ser um libertário
com a mensagem libertária e que seja um libertário de verdade na prática, né? Mas que apareça aí com a mensagem libertária e ganhe as massas, né? Diretamente, ganhar as massas. Eu achava impossível, o Milei foi lá, mostrou que não é impossível, e pode ser que aconteça, né? Esperança existe. Não que eu goste muito do Camus, tem ver, pensa que eu sou uma grande conhecedora, mas lembrei daquela. Eu não lembro se essa frase é dele, do Jean Cocteau. Ele não sabia que era impossível e foi lá e Foi lá e fez. De quem que fez. é? De quem que é essa Não frase? Você sei. sabe? Eu não me lembro de qual dos dois era, gente. Que branco que me deu. O artigo que você comentou, eu acho que é o Rothbard, Milei, Bolsonaro e a Nova Direita, Esse mesmo. de 2023. É. Me Que no fim. lembro desse artigo. Isso, e no final eu falo, será que vai surgir alguém no Brasil assim? Ainda não surgiu, né? Ou tá escondidinho. 38ão presidente? Tem esse movimento já. Você votaria no 38? Eu não voto. Ah, é verdade, você não tem título de Não eleitor. tenho nem tido. É, libertário de verdade, viu, gente? Não votei nem no Paulo Cogos, que é meu amigo. Sim. O Cogos esteve aqui em Curitiba fazendo propaganda pra Cristina Grêmio. Eu vi. Eu falei num programa dela, numa entrevista, que quando o libertário sai para votar, geralmente ele vota com a direita. Nossa, eu quase apanhei de um monte de libertários. Eu falei, gente, foi condicionante, presta atenção. Quando o libertário sai, o povo se exalta muito, né? O povo Ah, fica, o mas povo o fica muito próprio, bravo. próprio rótulo era extremamente politizado e a favor do voto no menos pior. Qualquer eleição que tinha de prefeito, a governador, presidente, ele fazia análise de todos os candidatos e falava, esse é o menos pior, podem votar nesse. Ele não era contra voto, nunca foi. Olha aí, eu penso que nem ele, ó, viu? Nem sabia, ó, a sincronia. E, brincadeiras à parte, né? E você tem alguma ideia? A gente já está indo para o final. Se vocês tiverem perguntas, aproveitem que este é o momento. Tem algum assunto que eu não abordei, que você gostaria de abordar? Você acha que a gente já esgotou os temas? Sinta-se à vontade. O Não, espaço não, continua sendo seu. tô aqui às suas ordens. Privilégio meu. Então, acho que encerramos. Eu vou dar um tempinho para o pessoal fazer mais alguma pergunta. Eu achei bem interessante um artigo que você escreveu sobre o jiu-jitsu. Esse é mais antigo, Sim, sim. é de 2013. É, Jiu-jitsu e a ciência econômica. esse Muito artigo mais. é, não tem nenhum nem parecido com esse. E eu escrevi esse artigo depois que eu terminei de ler a biografia do Mises. E me veio esse insight desse paralelo aí. E escrevi esse artigo, mandei lá para o Mises Institute em inglês, né? Eles publicaram, adoraram. Depois, alguns anos depois, eu conheci o Jeff Deist, que é um cara que ele foi assessor do Ron Paul e depois ele se tornou presidente do Mises Institute, né? Na época ele era assessor do Ron Paul ainda, quando eu conheci. E ele comentou comigo que ele fazia jiu-jitsu. E ele falou, puta, adorei aquele seu artigo lá do jiu-jitsu. Fiquei bem contente com isso. Ele é um cara, um dos melhores autores. Agora ele se afastou um pouquinho do libertarianismo, ele saiu da presidência do Mises Institute, foi trabalhar no setor privado aí. Mas ele é um autor dos que eu mais gosto dentro do libertarianismo. E esse artigo também ele é muito bom para o pessoal do UFC, do Jiu-Jitsu. Quem conhecer alguém aí dessa trupe aí, manda para eles. Eu mandei até para o Renato Moicano esse artigo. Como eu escrevi originalmente em inglês, né, o artigo. Eu botei o título do artigo de Economics Jiu-Jitsu. E na época era o Leandro Roque, que era o tradutor, ele traduziu e ele botou um outro título lá, acho que o título que ele botou é Jiu-Jitsu e Ciência Econômica, mais incomum do que você imagina. Enquanto o título original era só Economics Jiu-Jitsu. Não, muito bom, é sensacional, assim. Eu realmente transcrevi, Fernando, o título de todos. Eu abri, fui abrindo, aba, aba. Amanhã vai ter as visualizações lá
no painel, muitos ali fui eu, tipo, olhando. Fui eu ali, Legal. olhando o site. O, o mocinho aqui, que eu não sei o nome dele, ele perguntou quem que fez o material sobre a Índia. Chocante e realista, mas Ah, ele não, foi. sabe Então, dizer quem que é. aí comentou embaixo o meu irmão, que é o Roberto. O Roberto, ele mora no Canadá, né? Mora lá em Vancouver. E ele conhece os libertários lá do Canadá, né? E tem um libertário canadense que, na verdade, é um indiano. É um indiano que mora no Canadá há muitos anos. E ele faz uma conferência libertária lá. Inclusive, ele já levou o Walter Block lá várias vezes. Ele até convidou o meu irmão, o Roberto, para palestrar essa conferência esse ano aí. Não sei nem sei se ele vai. Responde aí, você vai esse ano lá? E esse indiano aí, ele já tinha dado uma palestra nessa conferência lá no Canadá. Meu irmão me enviou essa palestra, eu assisti. E eu nunca vi um cara destruir tanto os indianos. Sendo ele é indiano e ele destrói os indianos de um jeito assim, da cultura do povo, que você acha que é um lixo a Índia, é muito pior do que você imagina. E aí, novamente, ele deu essa palestra um pouco modificada lá em Bodrum, no ano passado, na conferência do Roupa. Ele deu de novo essa palestra, e aí alguém transcreveu essa palestra, publicou como artigo, e eu traduzi. O título é A Índia é muito pior do que você pensa, né? Você imagina, não sei, é muito pior do que você pensa. E publicamos no Twitter, e foi o artigo que mais viralizou nos últimos tempos aí do nosso site. Foi o artigo que mais viralizou, tá com milhões de visualizações. Fiquei curiosa para ler, lerei, mas é muito pior do que eu penso, porque eu penso coisas horríveis e sei coisas horríveis da É Índia, né? Só pior que começo por isso, viu? uma, mão esquerda, mão direita. Isso não é nada, É, não é pior, nada. é um negócio cultural, é um negócio da índole deles mesmo. E no final você. Deduzo que lerei sobre mutilações e coisas desse nível. Não, putz, se decepciona com falta de caráter, né? De moral. São seres de outra estirpe, né? Muito diferente dos ocidentais. E ele comenta lá que o que resta da Índia é o que o Império Britânico colocou lá. E essas coisas estão se esvaindo aos poucos, e daqui a pouco não vai restar nada, e a Índia vai voltar a ser o total inferno, que já é um inferno, mas vai ser o total inferno que era antes dos britânicos. O cara destrói, é muito bom o artigo. Respondeu, falou que não vai, acha que não vou palestrar, não. Não, tem que palestrar, pô. Teve um ano para pensar aí no título. Então, tá bom, Fernando. Eu gostei muito da conversa. O tempo passou rápido. Espero que você tenha gostado também. Gostei, sim. Você já está convidado para voltar, com certeza. E agradeço muito pela sua generosidade de estar aqui nesse canal pequeno, começando. E uma coisa é certa, se o canal prosperar, certamente vocês não terão notícias políticas minhas de que eu tô por aí virando socialista. Mas fiquem bem tranquilos em relação a isso. Eu sou. Candidatando a deputada. Não, não. Demorei muito tempo para sair da toca e não, não. Não, não, não estou fazendo a fala impulsiva, como eu vejo que muitos fazem, sabe? A pessoa começa a estudar ontem e já entra, já vira influencer, já. Não, não, não. Fernando, muito obrigada, né? Eu te agradeço. Eu agradeço ao pessoal, ao público. E boa noite para vocês. Espero que vocês tenham gostado. A Camila falou que gostou. Que bom. E deixem sugestões. Se o Fernando quiser voltar, a gente entra com outros temas. Olha aí, eu já estou incluindo o Fernando. A gente faz mais curtinho, Não, eu que tá bom? agradeço, estou à sua disposição. Obrigada, E Fernando. parabéns pelo canal, boa sorte, que está começando. E parece que não é muito boa, o celular dele parece que era meio porcaria também. Mas ele falou para mim que ele vai arrumar um celular melhor e a conexão melhor. Aí você pode até refazer a entrevista com ele. Foi muito legal. A parte que deu para ouvir foi muito legal, mas não consegui ouvir quase nada, na verdade. E vocês também do Hotpar, parabéns pelo trabalho e o que precisarem podem contar comigo também, Legal. tá bom? Então,
Falou. Falou, e Manifesto compre 38. Manifesto 38, cupom Liberin, 22% de desconto nas compras. Fernando ganhou um monte de presente, o Roberto também, e o Cristiano Sim, também. sim, tudo Foram aqui. Vamos dar. presenteados aí com o manifesto. Beleza. Abraço. Tchau, Tchau, até mais. Priscila.